Gerenciamento dos custos. O gerenciamento dos custos de um projeto possui 4 etapas principais que são: planejar os custos, estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos do projeto. Planejar os custos. O planejamento de custos consiste principalmente em definir as ferramentas e técnicas a serem utilizadas durante todo o gerenciamento de custos. O planejamento do gerenciamento dos custos do projeto visa criar uma estrutura a fim de proporcionar uma maior eficiência ao projeto, potencializando seu sucesso. Estimar os custos. As estimativas de custos podem ser vistas como uma espécie de prognóstico, que é realizado a partir de informações prévias acerca do projeto. A quantidade e a qualidade das informações disponíveis influenciam na precisão das estimativas de custos. Assim, é comum que a banda de tolerância da estimativa varie conforme progrida o ciclo de vida do projeto. No início do projeto, a escassez e imprecisão das informações podem fazer com que a banda de tolerância da estimativa de custo fique bem larga. Com o avanço do projeto e o detalhamento das especificações, a banda de tolerância tende a estreitar, pois é possível realizar um prognóstico mais preciso em relação aos custos envolvidos nas atividades do projeto. A estimativa de custos deve ser realizada para todos os recursos e atividades do projeto que precisarão ser pagos, como, por exemplo, mão de obra, matéria-prima, equipamentos, computadores, máquinas, instalações e serviços, sejam eles terceirizados ou não. Também é muito importante realizar a provisão de recursos para categorias especiais, como por exemplo, inflação e reajustes salariais. É essencial que seja realizada também uma avaliação comparando os impactos nos custos quando há diferentes possibilidades no desenvolvimento de uma atividade, como comprar ou construir, alugar ou comprar. Entradas. As informações que permearão as estimativas do custo do projeto são originárias de diversas fontes. Dentre elas podemos citar o escopo, que fornece as especificações gerais, o que e como deverá ser entregue, as premissas e as restrições do projeto. Outra fonte, o cronograma, pode impactar principalmente devido a itens sensíveis ao tempo, que apresentem uma sazonalidade em seu custo. Ferramentas e técnicas. Estimativa análoga. Fazer uma estimativa de custos análoga significa usar o custo real de projetos anteriores semelhantes como base para estimar os custos do projeto atual. A estimativa análoga é frequentemente utilizada quando existe uma quantidade limitada de informações sobre o projeto. Para este tipo de estimativa, é extremamente importante a utilização de uma opinião especializada. Estimativa paramétrica. A estimativa paramétrica utiliza relações estatísticas entre dados históricos de projetos anteriores e de mercado e outras variáveis, para estimar a duração e o custo de determinada atividade do projeto. Pode-se estimar, por exemplo, o tempo e o custo de material para se pintar 1 m² de parede. A partir dessa estimativa inicial, é possível estimar o custo de mão de obra e o custo total do material para se pintar uma parede inteira, ou até mesmo um prédio inteiro. Estimativa de 3 pontos. É uma técnica onde são considerados 3 tipos de expectativas para cada atividade do projeto: uma pessimista, uma mais provável e uma mais otimista em relação aos seus custos. Para explicar esta ferramenta, iremos utilizar o seguinte exemplo. Uma empresa precisa adquirir componentes eletrônicos importados para o desenvolvimento de um protótipo de um novo produto, e o custo desses materiais depende diretamente da taxa de câmbio da moeda do país de importação, nesse exemplo, o dólar, já que os componentes são produzidos no Vale do Silício. A empresa não tem como prever a cotação do dólar na data de compra dessa matéria-prima, utilizada no projeto. Dessa forma, é necessário considerar diferentes cenários que podem ocorrer no momento da compra.
Tomando como base um cenário econômico em que o dólar esteja em viés de alta, poderíamos imaginar os diferentes cenários, preferencialmente com base em opinião especializada do mercado. Seriam eles: o pessimista, considerando que o dólar apresenta viés de alta, possa chegar a R$ 4,20. O mais provável, considerando que a alta esteja chegando ao final no curto prazo, R$ 3,30. E o otimista, considerando uma correção da cotação para curto prazo, R$ 2,90. Utilizando a técnica da estimativa de 3 pontos, o custo dessa compra seria estimado com base em uma cotação do dólar de R$ 3,38. Determinar o orçamento. O orçamento é definido como a determinação dos gastos necessários para a realização de todas as atividades de um projeto, de acordo com o plano de gerenciamento previamente estabelecido, sendo que esses gastos precisam ser trazidos em termos quantitativos. Normalmente, a elaboração do orçamento ocorre durante a pré-venda ou estudo de viabilidade do projeto, e depois evolui durante a fase de planejamento do projeto. Os custos são obtidos através de estimativas de todo o trabalho necessário para completar o projeto e efetuar todas as entregas previstas, envolvendo mão de obra, materiais, equipamentos, serviços e instalações, entre outros. É o processo de agregação dos custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha dos custos autorizados. Observe que, além do custo do projeto, existem 2 tipos de reservas: reserva de contingência e reserva de gerenciamento. Reserva de contingência são para riscos conhecidos, itens que você identifica no gerenciamento de riscos. Eles cobrem os riscos residuais no projeto. A reserva de contingência é calculada baseada nos valores esperados de cada risco e faz parte da linha de base dos custos. Reserva de gerenciamento são para os riscos desconhecidos, itens que você não identificou ou não pode identificar no gerenciamento de riscos, os quais você só perceberá quando tiverem efetivamente ocorrido. Além disso, a aprovação da alta direção é necessária para fazer uso da reserva de gerenciamento. A linha de base de custos é a resultante das saídas do orçamento do projeto, pois está sendo feita a sumarização, colocando os custos na linha do tempo. A linha de base de desenvolvimento dos custos é desenvolvida pela totalização das estimativas dos custos por período e geralmente é exibida como uma curva S. A curva S é uma das ferramentas de acompanhamento mais difundidas e utilizadas em gerenciamento de projetos. Em termos práticos, uma curva S tem como foco principal melhorar o gerenciamento e o controle de projeto. O gráfico que representa a curva S é um gráfico de valores acumulados, cujo eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical a quantidade acumulada medida no projeto, normalmente representando o avanço físico em percentagem ou financeiro em unidades monetárias. A curva S é um eficiente instrumento gerencial de acompanhamento de projetos. Por sua concepção, é possível identificar claramente os desvios entre o planejado e o realizado, de forma instantânea. Pelo histórico e o status atual, podemos visualizar tendências, uma vez que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto. Existem 2 curvas que podem ser geradas, a curva S física e a curva S financeira. A curva S física serve para análise de progresso de tempo do projeto. Paralelamente, a curva S financeira serve para análise de progresso de custos do projeto. Os pontos fortes de uma curva S são: identificar os desvios de um projeto, sejam eles de custo ou prazo. Eficiência na visualização de tendências como atrasos e adiantamentos de custo e prazo. Melhorar a tomada de decisão por parte dos escritórios de projeto e executivos. Possibilidade de realizar contenção para agir de forma mais eficaz no projeto. Acompanhamento durante toda a execução do projeto. Esta ferramenta é chamada de curva S por uma característica que se repete na grande maioria dos projetos. O trabalho realizado nas fases iniciais e finais é bem menor do que o realizado nas fases intermediárias. Quando esses valores são acumulados, geram uma curva com o aspecto de um S, que representa esse avanço pequeno no início e fim do projeto.